Alô, prezados amigos e irmãos, saudações fraternais. O nosso estudo de hoje é para a família, mas especialmente voltada para os homens. Certamente nas últimas semanas houve muito destaque para a função da mãe, no Dia das Mães, mas hoje queremos pensar então um pouquinho no outro lado, a função do homem na família. E o nosso tema hoje é voltou para abençoar a sua casa. Esta é uma expressão que encontramos numa situação especial quando o povo de Israel estava reconquistando a Arca da Aliança. O povo de Israel, especialmente e seus filhos, haviam deixado de cumprir o propósito de Deus. Os filhos eram muito rebeldes, tinham pouca reverência, ou nem uma reverência para com Deus. Em consequência disso, Deus permitiu que os filisteus conquistassem a nação de Israel, mas também de uma forma especial a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era vista como um objeto que dava segurança para o povo de Israel, e agora essa arca foi levada para os filisteus para o templo de Dagão, e lá nesse templo, 2 noites seguidas, o próprio Dagão caiu para frente, acabando de se quebrar a sua cabeça, e então os filisteus, sendo castigados por Deus pela posse da Arca da Aliança, eles fizeram várias tentativas, finalmente decidiram mandar ela de volta para o povo de Israel. Então Israel estava voltando numa grande festa, e a Bíblia diz: trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante o Senhor. Então foi uma comemoração muito grande. O texto continua dizendo, então, a respeito desse retorno. Então todo o povo se retirou, para cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. E esta é realmente, então, a nossa atenção especial. O homem voltando para abençoar a sua casa. Ele tinha um propósito quando chegava na sua casa. E a pergunta que logo surge é a seguinte: qual é o meu propósito quando eu chego na minha casa? Quando eu volto depois de me expediente do trabalho para casa, eu volto com desejo de tomar um bom banho, ter uma boa janta, talvez sentar no sofá e assistir alguma coisa, ou o meu propósito também é, em primeiro lugar, abençoar a minha casa. E queremos ler então um resumo das atribuições de pais e filhos dentro da família, conforme nos relata então o livro de Colossenses. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, isto é um resumo das atribuições de cada pessoa na família. Então, voltamos à nossa pergunta: qual é o nosso principal desejo quando voltamos para casa? O texto trata de marido, de esposa e dos filhos também, tendo cada um a sua responsabilidade para a família ser abençoada. Em primeiro lugar, para eu poder abençoar a minha casa, eu preciso estar debaixo da bênção de Deus. Lemos em Gênesis 12, verso 2, Deus falando para Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, note, em primeiro lugar, vem a bênção de Deus sobre o homem, e só depois de ele ser abençoado por Deus, ele pode abençoar também os seus descendentes, a sua família, e assim por diante.
E nós lemos então a respeito de qualidades do homem, Davi, que voltou para casa para abençoar a sua casa. Quais eram então as suas qualidades? Em primeiro lugar, nós lemos em Atos 13, 22, e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, Davi, para poder abençoar a sua casa, ele precisava ser um homem conforme o coração de Deus e submisso à palavra de Deus, que fará toda a minha vontade, diz o texto. O nosso coração deve estar batendo em sincronia com o coração de Deus. Os desejos de Deus devem ser os nossos. O propósito de Deus deve ser o nosso propósito na vida. Enfim, para eu ser abençoado por Deus, eu preciso estar em sintonia com Deus e com a sua palavra. E preciso ser um homem conforme o coração de Deus. E Davi mostra essa sintonia com Deus no salmo que ele escreve em 1 Crônica 16, um magnífico salmo. Cantai ao Senhor toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Vemos aqui um salmista que estava cheio, com o coração cheio de adoração a Deus. Um homem que cantava ao Senhor, que exaltava a glória e as maravilhas do Senhor, exaltava a grandeza do Senhor e mostrava que ele é muito digno de ser louvado. Então não era apenas uma expressão, um homem segundo o coração de Deus, mas realmente Davi estava em íntima comunhão com o Senhor, e este era um dos motivos porque ele podia abençoar a sua casa. E tem então essa realidade: para ser uma bênção eu preciso ser abençoado por Deus. Voltando ao texto, e fartei uma grande nação, e abençoar-te, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Davi era esse homem segundo o coração de Deus, e o seu coração estava inteiramente voltado para o Senhor. Uma pessoa segundo o coração de Deus vai ser fiel aos princípios da palavra de Deus e não tentar ganhar vantagens ilicitamente por meios próprios, por meios carnais e assim por diante. Davi já havia sido ungido rei. E ele foi perseguido por Saul, que havia se afastado da comunhão com Deus, e Davi teve oportunidades excelentes, humanamente visto, para eliminar o rei Saul. E agindo na carne, ele poderia fazer isso, porém ele se recusou a fazer isso. Os que estavam com ele disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Agora você pode matar ele, aproveita essa ocasião. E se ele agisse na carne, ele certamente iria fazer isso. Mas Davi disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi nem sempre pensou assim. Lemos numa ocasião, ele estava ajudando a cuidar do rebanho de Nabal, lá no Carmelo. Então ele pediu alguma comida para Nabal quando estava tosqueando o seu rebanho, e Nabal o desfez de uma forma muito grosseira, ofendeu terrivelmente, e Davi então decidiu: eu vou matar Nabal e todos os homens que estão junto com ele. Porém, a esposa de Nabal, Abigail, ficou sabendo dessa situação, foi para lá e ela ensinou para ele que não é dessa forma que se deve proceder. Ela disse: não faça, oh meu senhor, essas coisas. Isso vai no futuro pesar no seu coração. A sua vida está atada ao feixe dos vivos e Deus vai colocá-lo no reino. Não faça essa injustiça.
e Davi reconheceu que ela tinha razão e deixou de praticar essa injustiça. Então Davi nem sempre pensou assim, mas graças a Deus uma mulher sábia orientou ele e ele aprendeu: eu não devo fazer justiça com as próprias mãos. Tantas vezes uma pessoa quer alguma vantagem e vai querer eliminar o outro para conseguir sua vantagem. Mas então já não vai ser uma bênção para a sua família. Precisamos deixar na mão de Deus as atitudes que são necessárias para conseguir cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Em terceiro lugar, um homem, para abençoar a sua casa, tem que ser humilde e reconhecer os seus erros e se converter a Deus. Davi errou de uma forma tremendamente feia, mas ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia: eu confessarei ao Senhor as minhas transições e tu perdoaste a maldade do meu coração. Então, para poder abençoar a família, o pai da família, o marido, precisa ser um homem que reconhece os seus erros, sabe se humilhar, sabe confessar e sabe abandonar os pecados. Todos nós somos falhos na nossa vida. Todos nós erramos muitas vezes, como fala Tiago. Porém, se nós formos humildes, mante humilde, como Jesus falou, então vamos reconhecer: eu fracassei, eu errei. Vamos confessar e deixar então esse pecado para trás. E Davi ora: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então a pessoa precisa ter humildade para reconhecer as suas falhas, precisa ter humildade para confessar e colocar a sua vida em ordem com Deus. No relacionamento do marido com a mulher, a Bíblia nos dá algumas orientações importantes. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então temos aqui uma característica muito importante. Em Colossenses nós lemos: vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Você, homem casado, já se irritou contra a sua esposa? Já irritou ela com as tuas palavras? É interessante, temos várias versões diferentes sobre esse verso. Numa outra versão nós lemos: maridos, amai vossas mulheres e não a trateis com aspereza. Não falar palavras ásperas que doem. Muitas vezes uma palavra pode doer mais do que um machucado físico. Ou a outra tradição diz: não sejais amargos contra ela. Então, para eu abençoar a minha família, eu preciso ser um homem que procura tratar com amor as divergências que naturalmente surgem na vida familiar. Tenho medo de falar sobre certas coisas porque sei que vai dar briga. Essa é uma expressão que ouvi já frequentemente de senhoras no aconselhamento, como também de maridos. Então, assuntos que precisavam ser tratados, a pessoa até prefere ignorar e assim a vida fica no nível mais baixo. Não é realmente aquela comunhão que Deus planejou para a vida conjugal. Então, não é necessário brigar. É possível falar com calma para resolver as situações. Ouvi esse conselho numa mensagem de um pregador castelhano, não sei o nome dele, mas ele sugeriu o seguinte: ter uma conversa a dois. E o marido pergunta para sua esposa: o que eu tenho feito que nos distanciou um do outro? E ele não deve se defender quando ela aponta alguma falha, simplesmente deve tomar tempo para meditar e analisar: será que foi assim mesmo? O máximo que ele pode fazer é pedir alguma informação a mais. Por que ela chegou a essa conclusão? Eu lembro de uma ocasião, eu estava conversando com minha esposa, ela está na glória já há 10 anos agora, mas ela disse:
para você as outras pessoas são mais importantes do que a sua família. Eu perguntei por quê, o que levou você a essa conclusão? É porque você tem tempo para resolver o problema de todo mundo, no aconselhamento e assim por diante, mas tem pouco tempo para a família. Eu reconheci, ela tinha razão. E precisei mudar vários hábitos da minha vida, porque a minha primeira responsabilidade é com minha família e não com as outras pessoas. E depois uma outra pergunta, o que eu tenho feito que nos aproximou um ao outro? Então, naturalmente, está na hora de colocar as coisas que trouxeram alegria, trouxeram harmonia, trouxeram realmente paz para a vida familiar. Isso também sempre deve ser dito. Quando minha esposa me falou aquilo, eu decidi, eu vou fazer tudo possível para levar ela junto. E pude levá-la 2 vezes para a Alemanha, em viagens missionárias. Igrejas ajudaram na compra da passagem. Então, conselho para você, homem, se você tem tido pouco tempo, viaje com a sua esposa para a Alemanha. Não necessariamente para a Alemanha, mas tome tempo, levei ela junto também a acampamentos e procurei realmente dar mais atenção para ela. Mas é uma área em que nós muitas vezes falhamos. Nós achamos o ministério mais importante do que a própria família. E isso vai doer no coração. Depois chegou a hora de ela perguntar para ele, o que eu tenho feito que nos distanciou um ao outro? Então o marido, naturalmente, com todo cuidado, vai apontar áreas em que ele acha que ela poderia ter agido diferente. E depois a outra pergunta, o que eu tenho feito que nos aproximou um do outro? E novamente é muito importante destacar as boas qualidades da esposa. Muitas vezes a nossa reação, a nossa atitude é apontar as falhas e deixar de apontar tantas coisas boas como daquelas que a esposa faz para nós. Todo dia ela abençoa pela sua atitude, pelo seu trabalho, sua dedicação à nossa vida. E nós, como maridos, devemos destacar essas boas qualidades também na vida conjugal. Eu tenho dito para jovens, não peça a Deus um cônjuge perfeito. Peça o que seja humilde, que saiba reconhecer os seus erros e que saiba também pedir perdão. É importante a pessoa saber, você traz felicidade para a minha vida. Depois vem a conversa com os filhos. O texto diz, vós pais, falando da figura masculina, não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo. É interessante, nesse texto curto, ele fala 2 vezes sobre irritar. Será que nós homens somos realmente assim, que trazemos irritação para nossa casa quando voltamos para casa, apontando só falha, defeitos assim por diante, sem reconhecer as qualidades boas que os filhos têm? E quando nós vamos deixar eles falar uma vez, sem dúvida, eles vão logo manifestar. Isso eu não gostei, isso eu não gostei. Você sabe quais são as principais críticas que os adolescentes fazem no relacionamento com os pais? Em primeiro lugar, meus pais falam 1 semana, 1 mês inteiro sobre alguma coisa errada que eu fiz. Mas eu posso fazer a semana toda a coisa certa se eles nunca me dão um elogio. Lembre-se, pai, o elogio vem sempre em primeiro lugar. Os filhos precisam de reconhecimento e isso vai ser uma motivação para realmente eles melhorarem cada vez mais. E o que temos feito que deu alegria e o que nos deu tristeza, então são coisas que são importantes na vida e deixe os filhos falar. Eu fiz essa proposta uma vez no meu encontro de casais. O pai disse, não dá para fazer essa pergunta aos filhos, vão lançar um monte de defeitos. Deixa eles falar. Assista, ouça com toda a calma, com toda a disposição de mudar e vai ver que realmente a situação pode mudar muito. Eu tive há poucos dias
uma experiência aqui na nossa escola que me deixou muito, muito triste. Estava fazendo uma devocional com alunos do 3º, 4º e 5º ano. Então eu falei sobre oração, sobre a importância de comunicação entre a pessoa e Deus. E eu perguntei para os alunos: vocês gostam de conversar com seus pais? Em coro disseram: sim, gostamos. Daí perguntei: e seus pais gostam de falar com vocês? E não todo mundo, quase todos. Eu fiquei assustado. Então começaram a expor o que está acontecendo. Meu pai não tem tempo para mim, ele só fica todo o tempo na frente da televisão. Ele não quer ser incomodado quando assiste televisão assim por diante, ou na frente do computador. Como isso entristece? Os filhos querem comunicação com o pai, e os pais muitas vezes não têm tempo para isso. Tempo de qualidade. Disposição de abandonar outras atividades, porque a nossa missão principal nessa vida é cuidar em primeiro lugar da nossa família e depois cumprir a grande comissão que Deus nos tem dado. Então é muito importante que os filhos saibam que tem lugar no nosso coração. E uma outra grande responsabilidade dos pais é criar-os na doutrina e administração do Senhor. Tantas vezes os pais evangélicos deixam a função de sacerdote no lar e não ensinam. Deixa sua esposa ensinar. Mas a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, atribui essa responsabilidade ao pai. Prezado pai, como é que está o culto doméstico na sua casa? Você toma tempo para ler a Bíblia com a sua família, para explicar, para cantar com eles? É um momento importantíssimo na vida. E muitas vezes chegam na adolescência, apresentam atitude de rebeldia, assim por diante, e o pai: mas eu ensinei tudo certo. Não. A base da educação é a doutrina do Senhor. E se eu não ensinei a doutrina do Senhor, eu não vou ter autoridade para cobrar um comportamento que está longe dos padrões da palavra de Deus. Os pais também precisam demonstrar na prática a importância da valorização da família. Alguém colocou essa frase: o melhor presente que você pode dar a seus filhos é amar a mãe deles. Os filhos precisam saber que os pais estão realmente se amando profundamente. Um certo pai, sempre bastante ausente da vida familiar, ouviu na firma uma palestra sobre a importância de trazer surpresas para a família, especialmente para sua esposa. Ele pensou: eu nunca na vida trouxe um buquê de flores para minha esposa. Passou na floricultura e chegou em casa e deu então uma flor para sua esposa. E os filhos começaram a chorar. Ele perguntou: por que estão chorando? A mamãe vai morrer? Não, por que a mãe acha que a mãe vai morrer? Os filhos só tinham visto trazer flores no dia do velório e nunca tinham visto o pai trazer flores para sua esposa. Prezados pais, é muito importante um comportamento carinhoso entre o homem e a sua esposa, entre o homem e seus filhos também. Esse carinho vai ser fundamental para impedir que eles vão ouvir outros conselhos de pessoas de fora que somente vão trazer destruição e prejuízo para a sua família. Voltando para casa, para abençoar a sua família. Quando você chega em casa no fim do dia, a sua família sente que agora a bênção de Deus vai entrar no lar junto com o pai que volta para casa. Que Deus nos dê graça e que possamos realmente abençoar a nossa família com o nosso comportamento, com as nossas palavras e com as nossas ações. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.